cair ali. A tomada de Berlim pôs fim ao Terceiro Reich. Hitler, antevendo o fracasso, preferiu não assistir à derrota final. Antes do suicídio em seu bunker em 30 de abril, atribuiu a queda a traições de colaboradores e a erros de estratégia cometidos por seus generais. Os mesmos soviéticos, em janeiro, já ameaçavam a fortaleza alemã. Ao liberarem Auschwitz, na Polônia, desvendaram os horrores do Holocausto. Apresentaram ao mundo a pior face nazista e o real significado da solução final que Hitler destinou aos judeus. No maior genocídio da história, 6 milhões de judeus e ciganos foram assassinados em câmaras de gás ou torturados pelos nazistas. As forças aliadas encontrariam depois outros 18 campos de concentração e 5 de extermínio. O que restou do alto comando alemão ofereceu pouca resistência. Em 7 de maio de 45, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente. A luta para recuperar a Europa começou em 43 com pesados bombardeios aéreos sobre a Alemanha. Em terra, americanos e ingleses conseguiram penetrar na Itália de Mussolini pela Sicília. Ganharam terreno até chegar a Roma. Depois de sangrenta batalha, os alemães recuaram para o norte. Roma foi declarada cidade aberta. Do lado oeste, os soldados aliados que desembarcaram na Normandia avançaram rapidamente em direção a Berlim. Vindas do leste, as tropas soviéticas chegaram antes ao centro do Terceiro Reich e capturaram os alemães. Quando as forças aliadas se encontraram no rio Elba, a vitória na Europa já estava assegurada. A notícia da queda de Berlim provocou euforia mundo afora. Todos sabiam. O fim da guerra estava muito próximo. Festa em Paris, Londres, em Moscou, Washington e Nova York. Os vencedores da guerra criaram um tribunal internacional em Nuremberg, na Alemanha. Os seguidores do Führer foram julgados por crimes de guerra e contra a humanidade. Representantes da União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França integraram o tribunal. O ex-chefe da Gestapo, criador dos campos de concentração, Hermann Göring, serviu de exemplo. Ele e outros 24 líderes nazistas foram condenados à morte. Outros 20 à prisão perpétua. E 97 pegaram penas de prisão mais curtas. Göring se matou com veneno em sua cela dias antes da execução. Quase todos os condenados atribuíram culpa exclusiva a Hitler. Alegaram que apenas seguiam as ordens do Führer. O tribunal rejeitou a defesa e o seu presidente Robert Jackson sentenciou. Esses crimes foram tão malignos e devastadores que a civilização não deve tolerar. Eles não podem se repetir. Estima-se que 50 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Grande Guerra Mundial. De diversas expedições científicas pelo Brasil, que comprovam como a nossa biodiversidade já era valorizada pelos naturalistas. Os registros indicam uma grande riqueza de espécies e ecossistemas. Mas e hoje? Se um viajante saísse pelo Brasil documentando a nossa biodiversidade, a encontraria em que estado de conservação? O FUNBio, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, é uma organização não governamental que apoia 62 projetos em todo o país. Pedro Leitão é o secretário-geral do FUNBio. Pedro, qual a importância dessa conservação? Para que se quer conservar a biodiversidade? A importância da biodiversidade pode ser medida em duas direções. Uma para a natureza, pela natureza, na medida em que a biodiversidade faz parte de outros sistemas que regulam a vida natural nesse planeta, tal como o clima, como o regime de águas. E a segunda variável importante é o próprio homem, a humanidade. A humanidade depende de um sistema, de um ciclo de vida que tem a biodiversidade no seu centro. Então, quanto mais afetada é a biodiversidade, maior é o risco que a humanidade corre de poder se adaptar, poder se ajustar às mudanças que são naturais no sistema de vida do planeta. Pelo que você está falando, nos pretende conservar a biodiversidade
só para manter a natureza intocada. Há uma intenção de uso também. Dando aqui uma de advogado do diabo, isso não é uma contradição? Não, não é uma contradição, porque o que tem acontecido com a biodiversidade nos últimos anos, com os últimos tempos, com o crescimento da população humana acima de níveis equilibrados, digamos assim, há uma pressão muito maior sobre a biodiversidade que aponta para a extinção de algumas espécies. O uso sustentável da biodiversidade vem regular, né, essa possibilidade, vem tentar estabelecer limites até onde se pode ir no uso de algumas espécies. Pedro, quais são os instrumentos que estão disponíveis para se proteger a biodiversidade? Há vários. No nível nacional, os países têm as suas leis ambientais, as suas estratégias de conservação da biodiversidade. O Brasil é um país que tem uma estratégia para a conservação da biodiversidade. No plano internacional, o instrumento mais importante é a Convenção da Diversidade Biológica, que foi lançada na Rio 92 e que propõe um plano de trabalho em escala global para a conservação da biodiversidade. Então, a Convenção da Diversidade Biológica é um documento fundamental. Vamos abrir um parênteses aqui e explicar melhor o que é isto. A percepção de que a biodiversidade é um bem comum do ser humano e indispensável para a manutenção da biosfera levou as Nações Unidas, em 1988, a elaborar um instrumento legal balizador das futuras ações relativas à questão da biodiversidade. A convenção foi assinada pela maioria dos países participantes da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. A convenção propõe que os recursos naturais não sejam apenas resguardados em unidades de conservação, mas sim utilizados por todos com consciência, de forma a garantir o desenvolvimento daqueles que fazem o uso deles, direta ou indiretamente. A correta utilização dos recursos deve gerar condições dignas de vida, principalmente nos países em desenvolvimento. A Convenção da Diversidade Biológica levou ao desenvolvimento sustentável, que vem trazendo novas perspectivas de vida para diversas comunidades brasileiras. No quadro Memória, vamos lembrar alguns momentos onde a conservação da natureza ajudou a gerar benefícios sociais. Acre, Floresta Amazônica, Brasil. A natureza oferece produtos sem cobrar por isso. E quem colhe os frutos da mata retribui com respeito. Sempre se trata a floresta como uma barreira ao desenvolvimento. E a floresta na Amazônia, ela tem que ser vista como uma oportunidade de desenvolvimento. Quer dizer, essa floresta realmente pode gerar muitos benefícios. No ramal Etelve, que fica entre Chapuri e Assis Brasil, algumas famílias acreanas aderiram ao manejo da floresta. A venda das sementes somou por ano R$1.000 em média ao orçamento familiar. Uma mesma árvore, que era comprada pelas madeireiras por R$25, hoje produz até R$400 em sementes. Pedro, a gente acabou de ver exemplos de projetos de uso sustentável da biodiversidade. Qual é a lógica por trás disso? Por que estimular a produção é uma estratégia para conservar a biodiversidade? Porque se acredita que o principal predador da biodiversidade seja o próprio homem, na sua necessidade de sobrevivência, na sua necessidade de encontrar recursos financeiros para sobreviver. Então ele trabalha diretamente com a biodiversidade. E a lógica é de gerar alternativas de trabalho e renda. Se for possível, se dar a esse homem uma alternativa de sobrevivência, de trabalho, de renda, é possível então que a biodiversidade seja mais protegida. Essa que é a ideia, a lógica é essa. Pedro, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Muito obrigado a você, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. E no próximo bloco vamos ver como os biopiratas se aproveitam do conhecimento tradicional das comunidades brasileiras para lucrar em todo mundo. O Globo Ecologia volta no instante. Eu espero você. O Globo Ecologia está de volta e o assunto hoje é biodiversidade.
Essa é uma questão que vem preocupando os brasileiros. A apropriação indevida do patrimônio cultural e genético do país. É a biopirataria. A repórter Tânia Kert vai mostrar os impactos dessa atividade e como os biopiratas atuam. Cláudio, o trabalho ainda é de formiguinha, mas os fiscais do IBAMA estão de olhos bem abertos. Aqui no aeroporto de Brasília, equipes dividem espaço com agentes federais. O objetivo é bem distinto: caçar criminosos especializados em biopirataria. Essa divisão foi criada para estruturar uma rede de funcionários do IBAMA com treinamento, com táticas específicas para poder fazer o controle do acesso ao patrimônio genético e evitar a biopirataria no Brasil. Mas você sabe o que é biopirataria? Biopirataria é o roubo de informações genéticas de plantas e animais para aplicação industrial. Também é considerada biopirataria a apropriação do conhecimento das comunidades tradicionais, caboclos, ribeirinhos, extrativistas, índios. Ou seja, uma pessoa não autorizada pelo governo brasileiro recolhe informações sobre medicamentos tradicionais e outras substâncias e as vende para grandes laboratórios no exterior. E a biopirataria é altamente rentável. De acordo com o recente levantamento feito pelo IBAMA, a atividade chega a movimentar no mundo cerca de 60 bilhões de dólares. Pirata biológico. Se você pensa que um biopirata anda por aí de perna de pau e tapa-olho, vai ver que não é bem assim que ele se apresenta. Você não consegue identificar o biopirata, né? Assim, olhando para ele, né? E é claro que tem a parte aeroportuária que, com equipamentos, a gente consegue ver se na bagagem do passageiro tem material orgânico maior. Mas aquele que veio para aqui com a intenção de buscar material genético para desenvolver novos produtos lá fora, para lidar com esse, nosso enfoque é trabalho de inteligência, não é só mecanismo de aeroporto. Os recursos genéticos de um país megadiverso como o Brasil têm alto potencial de uso. Remédios, alimentos, matéria-prima para produtos agrícolas, químicos e industriais. O conhecimento sobre o uso da biodiversidade vem sendo transmitido de geração em geração há milênios. As indústrias têm uma significativa redução de custos na fabricação de um novo produto quando utilizam diretamente os saberes das populações tradicionais. Então, as populações tradicionais e essa relação que eles têm com a biodiversidade, com a natureza, são verdadeiros atalhos para as indústrias de biotecnologia, né, de indústrias farmacêuticas e de cosméticos. E segundo o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, as empresas de biotecnologia, farmacêuticas, cosméticas, elas economizam 400% de tempo se acessarem diretamente um conhecimento de uma população tradicional do que se ela for a campo, né, e for uma floresta, procurar uma a uma nas plantas qual delas teria um elemento, um princípio ativo que poderia ser utilizado para produzir um fármaco. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil detém de 15% a 20% da biodiversidade do planeta. São plantas, frutos, mamíferos, anfíbios e insetos. Muitos deles ainda desconhecidos pela ciência. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, o patrimônio genético nacional tem um valor estimado de 2 trilhões de dólares, ou quase 6 trilhões de reais. Com tanto dinheiro em jogo, dá para se entender por que a exploração ilegal da biodiversidade é considerada um dos negócios mais lucrativos do mundo. Um negócio que começa com o registro das patentes, obtido com material fornecido pelos biopiratas. Todos os benefícios financeiros no campo da biotecnologia ficam nas mãos única e exclusivamente de empresas privadas através das patentes. E não há uma repartição desses benefícios com os países onde se situa a biodiversidade que foi fundamental para que aquele determinado produto fosse produzido, fosse realizado. A patente é um documento que reconhece que a pessoa ou empresa que criou e desenvolveu um produto é dona dele. Então, se eu descubro uma bactéria que tem uma determinada função, eu posso patentear essa bactéria em meu nome e quem quiser utilizar essa bactéria para aquilo vai ter que pedir licença para mim e vai ter que me pagar para usar.
A lista de espécies e princípios ativos da biodiversidade brasileira usados para a elaboração de produtos patenteados no exterior é longa. Vai desde frutos como o cupuaçu e o açaí, óleos vegetais de árvores como a andiroba e a copaíba, até venenos de cobras. Tem sido alvo permanente da cobiça internacional, da biopirataria. Em 2004, os deputados federais criaram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias sobre o tráfico da biodiversidade, a chamada CPI da biopirataria. O deputado Mendes Tame, presidente da comissão, se impressiona com os números da biopirataria. Estima-se que hoje estão sendo estudados pelos diversos laboratórios no mundo em torno de 300 produtos, 300 elementos da nossa fauna. Se 5% destes produtos analisados puderem ser sintetizados e transformados em princípios ativos que se transformem em remédios que possam vir a ser comercializados, nós chegaremos à fantástica soma de 1,2 trilhão. Muito mais do que o nosso PIB. E o Brasil não recebe absolutamente nada, nem 2% de royalties, nada, por não termos uma legislação que contemple a matéria. Não são apenas plantas e animais. A cobiça dos biopiratas não tem limites. Os deputados descobriram que sangue de índio está sendo comercializado pela internet. A venda de DNA e de células de sangue de indígenas brasileiros é feita por uma empresa norte-americana. E o abuso, a falta de respeito é chocante. Veja só, basta acessar um endereço eletrônico para comprar DNA e sangue de índios das tribos Caritiana e Suruí de Rondônia, no norte do Brasil. Tentando isolar genes que estariam presentes nestas comunidades indígenas e que seriam responsáveis pela resistência destes índios a determinadas doenças. Mas o fato é que há muitos meses continuam essas amostras de sangue sendo oferecidas na internet e nenhuma providência é tomada a respeito. É absolutamente revoltante. Nós não temos uma legislação, portanto não adianta nem aprimorarmos a fiscalização, porque não havendo uma legislação que preveja, que tipifique previamente esse crime, a fiscalização nada pode fazer. Apesar de ser um assunto tão polêmico e importante, até agora só existe uma medida provisória que protege nosso patrimônio genético. Ela foi elaborada em 2001 e criou o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CGEM. Hoje, com a existência do CGEM, nós temos um sistema que regula o acesso ao nosso patrimônio genético. Seja para pesquisa, seja para bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, ou seja, desde que se investiga uma propriedade funcional de um princípio ativo determinado de uma planta, até se chegar num produto, há que se pedir uma autorização para esse tipo de atividade. Então, nós temos que entender que esses compromissos burocráticos adicionais são importantes para o país e que esses requisitos não são um obstáculo ao desenvolvimento da pesquisa. Mas a comunidade científica espera que a futura lei que regulamentará o acesso ao patrimônio genético diferencie muito bem as atividades de bioprospecção comercial de uma pesquisa básica, que deve ter seu acesso facilitado. É importante diferenciar muito bem a atividade de pesquisa de atividades de bioprospecção comercial que visam muito claramente o mercado, única, exclusivamente ou principalmente a obtenção de uma patente sobre o produto final. Até agora, apenas 2 empresas, uma do Brasil e outra do exterior, receberam autorização para desenvolver produtos a partir da biodiversidade. Bom, a nossa empresa, todo ano ela procura uma região do mundo em que tenha inovação, tenha
características olfativas interessantes para o nosso negócio. Nosso negócio são os perfumes, nós trabalhamos com a criação de perfumes. Então, esse trabalho que o Ministério do Meio Ambiente, através do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que eles elaboraram, toda uma legislação, eu acho que é exemplar. E a experiência que nós tivemos na obtenção dessa aprovação, nós concordamos 100% com ela, ajudou muito o nosso trabalho e o Brasil está dando um exemplo, inclusive para os nossos colegas de fora. Recentemente, a companhia conseguiu autorização junto ao Ministério do Meio Ambiente para pesquisar uma área do Pantanal em busca de novas fragrâncias. Com a nossa expedição do Pantanal, mostrou que existem muitas espécies brasileiras interessantes, nas quais a gente pode se espelhar em uma nova criação, em um DNA, em uma assinatura para um perfume. Um projeto como este mostra que combater a biopirataria não se resume apenas a um caso de polícia, identificar e prender criminosos. Indica que existe uma boa alternativa, uma outra saída. Afinal de contas, garantir a conservação da biodiversidade também é incentivar o uso sustentável dos recursos genéticos. Ao mesmo tempo, assegura o direito das comunidades tradicionais, promove o bem-estar social e a qualidade de vida de caboclos, ribeirinhos, seringueiros e índios. Os esforços para a proteção da diversidade biológica estão além do cuidado com a vida de plantas e animais. Tem a ver com o cuidado da vida humana em todas as suas dimensões. Vai desde a necessidade que todos nós temos de comer, vestir, morar, trabalhar, até a importância de viver em um país próspero, soberano e justo. Para se informar ou até mesmo denunciar casos de biopirataria, acesse o site www.biopirataria.org.br. E se você quiser saber mais sobre o andamento das pesquisas com biodiversidade no Brasil, o órgão responsável é o CEGEM, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, www.mma.gov.br/PORT/CEGEM. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui, mas nosso encontro já está marcado para o próximo programa. Eu espero vocês. Até lá! Aqui, ó, onde tá meu dedo aqui. Isso. Essa calosidade é onde ele faz o abraço da cópula. Ah, como é que é a cópula? Não, é fecundação externa. Fecundação externa. A cópula é uma fecundação externa que a fêmea deposita seus ovos e aonde então há a fecundação externa. O que se aproveita do animal como esse, além da carne, seu Roberto? Além da carne, se aproveita tudo. A carne como uma grande fonte de proteínas, né? E então nós temos então o couro, que o couro se aproveita muita coisa, fazer cintos, correias, né? Sapatos, muita coisa. E é lisinho, né? É liso. Principalmente usando para o hospital dos queimados. Tratadas, a pele sendo tratada. Para fazer curativo? Fazer o curativo, onde absorve bem a pele. E as vísceras? As vísceras joga fora? Não, nas vísceras nós usamos o fígado para fazer patê. Então você aproveita praticamente a rã inteira? Aproveita-se tudo. Temos também a tripa, que é muito absorvida pelo corpo nosso, que é usado no lugar do catiguti, que é catiguti. O que é um catiguti? Catiguti também é a tripa do carneiro, que é efeito cirúrgico. Bom, Claudete, nós vamos terminando por aqui com essas imagens. Faz um calor aqui nesse motel, ele chama de motel o nome mesmo, porque é onde tem o cruzamento dos bichinhos. Eles procriam o dia inteiro, só à noite, tem época? Como é que é? Não, tem uma época. É uma vez por ano, então, a cópula e a cobertura, havendo então... Só uma vez por ano? Só uma vez por ano, todo final de ano. Bom, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco sobre um ranário. E olha, tem muito mais matéria, tem muito mais coisa para mostrar. Claudete, um beijo, até a próxima.
Tchau, Celso. E quem disse que esse... Hoje, ele é um índio. Eu quero bater um papinho com esse índio, não é? Saber como é que vive as mulheres lá onde vivem os índios, lá, se eu não me engano, no Mato Grosso do Sul. Os índios do Mato Grosso do Sul, como é que vive principalmente? Porque na cidade a gente vive uma vida diferente. E lá, na roça também. Agora, ser índio é diferente, não é? Porque, veja bem, esta terra toda sempre foram dos índios. Foram os brancos que invadiram as terras dos índios. E hoje os índios hoje estão num cantinho, tão acuado, não é? Escolhendo. Fala para mim, como é que vive a mamãe índia? Olha, Amaral, a mamãe índia, ela é um pouquinho diferente da mulher branca, certo? E da mulher negra, que não é igual. Ela, quando vai ter o filho dela, eu gostaria que muitos professores marcassem bem o que eu estou falando. Hoje uma mulher branca, quando vai ter um nenenzinho aí, precisa chamar um médico. Vai no hospital. Lá não, ao contrário, a Índia, ela pega o seu filho sozinho, certo? Ela mesma pega o cordão e faz o exame. É diferente. E sobre o negócio da Índia, daqui, a branca e a Índia, tem diferença pelo seguinte: a branca tem muito mais assim, carinho, por causa do saque do dinheiro. E lá não. Como agora você viu o negócio da cesta básica, está estragando lá. Então o governo lá liberou o Zeca lá do PT, do governo lá da Mato Grosso do Sul, e está esperando o INCRA para poder mandar, autorizar a cesta. Quando for autorizar... Mas não seria melhor o governo ajudar? Aumenta só um pouquinho o som do microfone dele, por favor. Veja bem, não seria melhor o governo ajudar as terras, ajudar o índio plantar, para que ele pudesse colher o seu sustento? Porque cesta básica é chamar o cara de vagabundo, gente. Eu não concordo com a cesta básica nesse sentido. A cesta básica é sim para um pai de família que está doente, um pai de família que não pode tratar a sua família. Aí tudo bem, concordo com a cesta básica nesse sentido. Agora, no sentido de estar distribuindo cesta básica para todo mundo, eu acho que não é certo. Eu acho que o certo seria chegar para os índios, deixar a sua terra ali, ensiná-los a plantar, a colher, porque ele vai comer o próprio suor. Ele seria muito mais digno para o índio, não é verdade? É isso mesmo. Viu, vovô Amaral? O governo agora está doando várias terras, tirando os brancos que invadiram lá, somente Panambi, né? Tem muitas que deixou casa lá, e a maioria da aldeia, os índios não se dão com as casas. Estão desmanchando e fazendo oca, certo? Eu vi lá. E eu gostaria até que passasse um pouquinho na televisão, que eu deixei aí a fita gravada. Tem uma fita gravada aí? Tem uma então fita... vamos ver a nossa técnica, nós vamos mostrar um pouquinho dessa fita gravada lá. Ela foi gravada no Mato Grosso do Sul, é isso? Mato Grosso do Sul.